Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Bom, hoje na nossa catequese nós falaremos sobre oração. Você sabe o que é oração? Você sabe para que serve a oração? Tudo isso e muito mais eu estarei falando hoje. Mas antes, iremos iniciar em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje estarei falando sobre este tema que é a base da nossa fé. A oração nada mais é do que este conectar-se com Deus e permitir com que Deus fale ao nosso coração, à nossa alma, estar sensível à voz de Deus, para que Ele soe o seu falar na nossa alma, aquilo que Ele quer que nós escutemos para a nossa vida. É este encontro que nós temos com Jesus, este encontro que nós temos com o Pai, aquele que nos perdoa, com Jesus, aquele que nos salva, com o Espírito Santo, aquele que nos dá um renovo na vida. A oração é este movimento nosso, da nossa alma a Deus, e de permitir com que Deus venha até nós. Com isso, inicio com uma passagem de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos do 4 ao 26, que vai dizer assim: Devia, por isto, passar pela Samaria. Chegou, pois, uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que deu ao seu filho José. E estava lá no poço de Jacó, fatigado, pois de viagem, Jesus sentou-se sobre a borda do poço, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: Dai-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Disse-lhe, porém, a mulher samaritana: Como é que, sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus, então: Se tu conheceras o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe pedirás, e ele te daria de uma água viva. Disse-lhe a mulher então: Senhor, tu não tens o que atirar de um poço, o poço, porque é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e seus gados? Respondeu Jesus então: Todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, então: Senhor, dai-me desta água, para que eu não volte mais a ter sede, nem vir para cá tirá-la. Disse-lhe Jesus, então: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse-lhe: Disseste bem, não tenhas marido, porque tivesse 5 maridos, e agora tens o que tens, não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me
que é chegada a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é quem vem a salvação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque é destes adoradores que o Pai procura. Deus é o Espírito, e o Espírito é a verdade, a quem deve adorar os que adoram. Disse-lhe a mulher: eu sei que deve vir o Messias, o que quer dizer Cristo. Quando, pois, ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Olha que palavra forte, palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Olha que palavra forte. Aqui nesta palavra nós vemos uma samaritana, pecadora, que tinha 5 maridos, não tinha um compromisso, uma fidelidade e aliança com outro marido, que não era marido, porque ela casou, separou, e continuou casando e separando, vivendo uma vida promíscua. Uma vida promíscua na sexualidade, uma vida totalmente em discordância com o Evangelho, totalmente em discordância do que Deus nos pede. Só que Jesus foi àquele poço, e Jesus sabia que a samaritana estaria lá. E a mulher samaritana foi ao encontro daquele poço. Por necessidade ela foi até aquele poço pegar a água. E quando ela foi até aquele poço pegar a água, ela encontrou Jesus. E o movimento dela foi de diálogo. A samaritana, a mulher samaritana, teve um diálogo com Jesus, e um diálogo de exortação e ao mesmo tempo de salvação. Um diálogo onde a mulher acreditava que apenas a vida dela cotidiana, a vida dela humana, de tomar a água do poço, era o suficiente. E quando ela encontrou Jesus, naquele momento que ela se permitiu ter este diálogo com Jesus, o nosso Salvador e Mestre, nosso Deus, que se fez carne, quando ela se permitiu ter o diálogo com Jesus, abrindo o seu coração para escutá-lo, Jesus disse: esta água, ela pode acabar. Quando você terminar de tomar essa água, vai passar um tempo e você vai ter sede. Porque essa água é água material, é uma água que se acaba, é uma água que não sacia a nossa sede de alma. É uma água que nós temos que tomar constantemente, porque sempre voltaremos a ter sede. E Jesus oferece para ela um outro tipo de água, uma água viva. Uma água que não morre dentro da gente ao ponto de a gente precisar tomar essa água novamente para restaurar essa vida que tinha se acabado. Mas uma água viva, uma água que não morre, uma água que nos sacia a sede ao ponto dela não morrer dentro da gente e a gente não precisar repor. Uma água viva, uma água que nos restaura, uma água que nos transborda. E esta água, a água da salvação, a água do Espírito. A água que nos dá uma vida nova. E Jesus exorta ela dizendo: olha, você tem 5 maridos. Primeiro Jesus fala assim: vai lá e chame seu marido, venha cá saciar a sede. Jesus joga um verde ali para ela. E ela reconhece naquele momento o erro que ela estava. E ela assume a Deus o seu erro. A gente vê um movimento aqui muito simples, um movimento onde ela vai ao encontro de Jesus, e Jesus ele se permite estar ali, presente na vida dela, e ela se permite ao encontro dele. Jesus se põe diante dela e ela se permite ao encontro dele. E naquele momento em que ela tem um diálogo com Jesus, ela reconhece a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela reconhece a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, ela reconhece também os seus pecados. Porque Jesus mostra isso para ela de forma muito sutil e carinhosa e caridosa.
E ela reconhece que ela necessita também de uma fonte de água viva, e não aquela água. Ela percebe que ela necessita de um algo a mais. Ela percebe que ela estava vivendo uma miséria da carne, onde somente os prazeres daqui da terra bastavam. Ela percebeu que ela vivia pela carne, não pelo espírito. Por isso que ela ansiou depois: dai-me, Senhor, desta água viva. Dai-me, Senhor, desta água viva que não se apaga, que é essa água viva que não se acaba dentro de nós, que ela se renova a cada dia. E ela reconhece o seu erro, primeiramente ela reconhece a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Posteriormente ela reconhece essas limitudes dela. Ela reconhece a sua miséria, o quão miserável ela está diante daquele momento. Os pecados dela ela observa com clareza. E ela fala: dai-me, Senhor, então desta água viva. Ela anseia por esta água viva. E Jesus dá o remédio. Jesus basicamente mostra para ela que é necessário que ela mude de vida, que é necessário que ela tenha esse diálogo mais vezes, porque esse diálogo mais vezes, além de fazer ela perceber os erros, vai fazer ela perceber aquilo que ela precisa fazer para mudar de vida. A oração, meus irmãos, nada mais é do que isso, é um diálogo com Deus sincero, onde nós vamos ao encontro de um Deus que se permite estar ali para nós. Um Deus que se permite estar ali para nos ouvir, para nos orientar, para nos direcionar. E o que é mais belo aqui é que Jesus diz, né, que haverá um tempo onde nós não precisaremos obrigatoriamente estar em Jerusalém para adorar, para poder rezar, para orar, mas podemos orar no nosso quarto, na nossa intimidade. Outra passagem vai dizer, Jesus, que se nós queremos de fato ter uma oração, uma intimidade com Deus, não devemos ali sair escandalizados, como alguns fariseus faziam, rezando em voz alta, mas nós devemos nos trancar no nosso quarto e rezarmos nós com Deus, a nossa intimidade com Deus. Porque a oração é isso, a oração é para criar uma intimidade com Deus. Se você quer verdadeiramente saber o que Deus quer para você, para a sua vida, se você quer saber o que Deus quer para a sua vida, para mudar a sua vida, é orar. E para orar, Deus nos ensina, Jesus nos ensina a fórmula de como nós devemos fazer. Jesus nos dá um exemplo do Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus nos mostra como nós devemos orar. Orar é reconhecer primeiro, acima de qualquer coisa, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A divindade de Deus é reconhecer o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é incrível, o quão Deus é grandioso, a divindade, o poder de Deus, aquele é o autor de toda a ordem, o autor de todas as coisas boas, visíveis e invisíveis, aquele que gera, o motor imutável, como diz São Tomás de Aquino. Deus é o gerador das coisas boas, é o gerador da ordem. Ele é o ser supremo que nos rege, que nos muda a nossa vida. Ele é o ser grandioso que nós precisamos. E aí já entra a segunda parte, é reconhecer como nós somos dependentes de Deus. Afinal, se Deus não permitisse, nós não teríamos acordado, correto? Então é reconhecer o quão dependente nós somos de Deus, o quão nós precisamos de Deus, né? Quando nós precisamos de Deus para nos alimentar, Ele que é o pão da vida, Ele que nos dá o pão de cada dia, como diz na oração que Jesus mostra. E que seja feita a vontade do Pai, porque um pai ele sabe. Um bom pai, ele sabe o que é bom para aquele filho. Um bom pai jamais vai aconselhar algo que vai ser contra aquele filho. Um bom pai jamais vai falar algo para aquele filho, dar um conselho para aquele filho que vai prejudicá-lo. Um bom pai jamais vai fazer isso. Um bom pai, muito pelo contrário, ele vai saber o que é bom para aquele filho, ele vai orientar aquele filho de acordo com aquilo que ele sabe que vai ser bom para aquele filho e essencial.
Então Deus, nosso Criador, Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que vai nos fazer felizes verdadeiramente, nos fazer amados. Ele sabe. Então que seja feita a vontade dele no céu, assim na terra, como no céu. Ou seja, que a vontade de Deus no céu seja feita aqui na terra. Que os nossos atos, que as nossas vontades, que o nosso falar, o nosso agir, seja feito conforme a vontade de Deus, que Ele nos guie, que a vontade dEle nos guie os nossos atos, as nossas vontades, que se sobressaia aquilo que a gente precisa. Porque isso é o que vai nos deixar cada vez mais felizes. Então, reconhecendo a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a divindade de Deus, reconhecer essa divindade, reconhecer essa dependência, reconhecer que nós precisamos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida para que nós verdadeiramente sejamos felizes. É reconhecer isto. Depois, reconhecer o quão miseráveis, o quão limitados nós somos, porque nós somos limitados, nós passamos fome. Né? Se a gente não comer, a gente vai passar fome. Então, nosso corpo é limitado, nosso corpo precisa de algo para nos alimentar. O nosso corpo é limitado, o nosso corpo é frágil, o nosso corpo é miserável. Nós precisamos continuamente nos alimentar para não morrermos. Só que existe algo que vai muito além disso, que Jesus ofereceu para essa samaritana. A água viva, essa água viva que não se acaba. Porque a água, a samaritana poderia beber aquela água e logo em seguida ela ia ter sede novamente. Porque ela ia beber a água ia descer no corpo dela, ia passar um tempinho, ela ia ter sede, ela ia lá no poço buscar mais água. Ia sempre buscando mais água, mais água, mais água, porque o corpo sente sede, normal, faz parte. Mas Jesus ofereceu para ela uma água que sacia toda a sede da alma. Sacia toda a sede da alma. E esta água que sacia toda a sede da alma é a oração. A oração que nos aproxima de Deus e nos conecta com a vontade de Deus. Porque uma alma que ora, uma alma que reza, é uma alma que está aberta para a ação de Deus. É uma alma que está com o coração buscando verdadeiramente ouvir o que Deus tem a nos falar. É uma alma que está se movimentando, querendo se movimentar a Deus. E conforme essa alma que reza, que ora, ela permanece constante rezando, permanece constante orando, ela começa a receber mais água viva, mais água viva, mais água viva, ao ponto dela começar a viver o céu aqui na terra já. Ao ponto dela se transbordar de água viva. E a vida dela ser feliz, viver o céu já aqui na terra, como Santa Teresinha dizia. Quero viver o céu já aqui na terra. Então uma alma que ora, uma alma que reza constantemente, ela se torna cada vez mais próxima de Jesus. Ela se torna cada vez mais cheia desta água viva que nos transforma. A água viva que sacia a nossa sede da alma. Porque não vai ser a água física que vai saciar a nossa sede da alma, não. Assim como nós precisamos de água fisicamente falando, né, o H2O, a água fisicamente falando, para saciar a nossa sede do corpo, a nossa alma, ela precisa da oração para saciar a sede da alma. Porque a nossa alma é eterna. E como a nossa alma é eterna, o nosso corpo não é, a nossa alma eterna precisa de uma água eterna, de uma água que não se acaba, de uma água viva que não morre, porque a nossa alma não morre. Então precisamos de uma água que não morre, porque a água física, ela morre, a gente toma água e depois a gente perde a água. Ela acaba, a gente precisa de mais água, né? E o nosso corpo morre. Então a água física, ela é coerente com o nosso corpo, por quê? Nosso corpo morre, logo a água que nós tomamos, ela acaba dentro do nosso corpo, a gente precisa de mais água. Renovar essa água constantemente, porque ela vai acabando, ela vai morrendo dentro da gente, a gente precisa continuar tomando ela, porque se a gente não tomar, a gente morre, e nosso corpo morre. A água que nós tomamos acaba, morre, né, dentro de nós. A nossa alma, ela não morre, ela é eterna, ela é viva. O próprio nome alma significa vida. Então nós precisamos de oração para alimentar esta alma. Porque senão a nossa alma vai ter sede, muita sede.
Então nós precisamos de oração para alimentar essa alma. A oração é essa fonte de água viva que alimenta a nossa alma. Então, para você fazer uma boa oração, não precisa você ser uma pessoa estudada na fé, não precisa você ser uma pessoa muito bem orientada na fé, não precisa você ser uma pessoa muito bem instruída na fé, não precisa. E claro, isso é muito importante, porque isso aperfeiçoa a sua oração. Mas também, de outra forma, é você mais cobrado, né? Mas aperfeiçoa a sua oração. Isso, claro, uma boa instrução vai levar você a fazer orações cada vez mais complexas. Mas o que mais importa é a oração do coração. Um coração sincero, um coração simples e sincero. Como Jesus dizia, venha minhas criancinhas, que dela é o reino dos céus. Quando Jesus diz isso, as crianças elas não são bem instruídas. As crianças elas não são intelectuais. Elas não são bem estudadas. Muitas, quase todas, não sabem ler e escrever. As crianças elas são simples. Simples e puras de coração. Simples e sinceras, até demais, não é mesmo? A sinceridade das crianças é nível grandioso, né? São sinceras, são puras, são simples. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer da nossa alma, essa simplicidade, essa pureza, essa sinceridade da nossa alma. Essa é a oração que Deus quer de nós. Então não precisa ser uma pessoa muito bem instruída na fé para conseguir verdadeiramente fazer uma boa oração. Para fazer uma boa oração basta que nós estejamos com o nosso coração disposto a ir ao encontro de Jesus, ao encontro de Deus. Estar disposto a ouvir a voz de Deus. Então é reconhecer primeiramente na oração. Reconhecer a grandiosidade, o poder de Deus, o que Deus significa. Deus é o Criador, o autor de toda a ordem. Deus é o motor imutável, como disse São Tomás de Aquino. É aquele que gera todas as ordens, aquele que gera a bondade, aquele que gera o amor, aquele que gera a felicidade, aquele que gera todas as coisas boas, visíveis e invisíveis. E esse é o Deus. Aquele que simplesmente é o grandioso Deus, aquele que é o nosso Criador. Reconhecer essa divindade, essa importância de Deus. E depois de reconhecer essa divindade de Deus, é nós reconhecermos o quão nós somos necessitados de Deus. Juntamente a isso, reconhecer o quão nós precisamos de Deus, o quão nossa alma precisa desta água viva, o quão nosso corpo é limitado, o quão nosso corpo é miserável, o quão nosso corpo é frágil, a nossa fragilidade diante de Deus, e o quão nós somos necessitados dessa bondade, dessa misericórdia de Deus. E depois é pedir para que Deus mude a nossa vida, não nos deixando cair nas tentações do maligno, do mal, mudando a nossa história, mudando a nossa vida, pedindo para que Deus conduza a nossa vida, para que a nossa vida seja feita à vontade de Deus, para que a vontade de Deus, porque olha, um pai sabe o que é bom para o filho, um bom pai sabe o que é bom para o filho, ele não vai aconselhar o filho naquilo que vai contra a felicidade, o amor que o filho poderia receber. Um bom pai, ele vai aconselhar e vai falar aquilo que o filho precisa saber e aquilo que o filho precisa para ser feliz. E às vezes o pai vai falar algo que o filho não vai gostar, mas lá na frente o filho vai perceber que aquilo era necessário, que aquilo era bom para ele. A mesma coisa Deus conosco. Às vezes Deus pode nos falar algo que vai nos incomodar, que vai nos machucar ali o nosso ego, né? Que vai nos deixar meio assim chateados, às vezes com raiva. Deus pode falar algo que vai mexer com a gente, mas depois a gente vai ver que era necessário, que era bom. Assim como Deus vai nos acolher, como Jesus acolheu toda a humanidade com sua paixão e morte e ressurreição, nos dando a liberdade, a verdade de podermos sermos libertos da mansão dos mortos, libertos do pecado e a possibilidade de sermos verdadeiramente felizes pela eternidade.
Então Deus é aquele Deus que corrige, aquele Deus que fala aquilo que a gente precisa ouvir. Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele fala aquilo que a gente precisa ouvir e nos dá a garantia de que nós podemos sim ter uma experiência com esta água viva que vem e transforma a nossa vida, muda nossas condutas erradas, nos orientando, nos direcionando e nos ordenando, certo? Então a oração é isso. A oração é este movimento de ir até Deus e de permitir que Deus venha até nós, transformar a nossa vida. É o pedir para que Deus transforme a nossa vida e nos aproximar, nos conhecer a Deus e criar um vínculo, uma amizade com Deus. Esta é a oração e ela é extremamente necessária, ela é a base do desenvolvimento da nossa fé. A oração é a base para que nós possamos crescer na fé, crescer na doutrina, crescer na nossa cultura de religião, crescer na nossa espiritualidade. Amém? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.